paz do Senhor, irmãos. Presença maravilhosa do Senhor é muito forte nesta noite. Os irmãos queiram, por favor, tomar os vossos lugares. Glória a Deus. Com a graça do Senhor, irmãos, eu quero compartilhar uma meditação na palavra de Deus com os irmãos, que tem como base um texto no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel. Eu pensei em um título para esta mensagem, e mais do que dois títulos. O primeiro, como fazer a leitura dos sinais de Deus. E um segundo título, que não chega a ser um subtítulo, é realmente um segundo título, entendendo a direção de Deus para nossas vidas. Vamos ler a santa palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Todos encontraram, amém? E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, disse Saul para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Mas ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto ele diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao seu moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água,
E disseram-lhes: está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as tribos a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou Saul e o seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a sua espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para esta ocasião, dizendo: eu tenho convidado o povo, assim como eu, Saul, aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor para capitão sobre a sua herdade? Amém. Até aqui, amados irmãos, para que nós tenhamos esse texto como base desta meditação. O texto revela a concretização de um plano que Deus tinha com Saul. Deus, o nosso Deus, é um Deus de planos.
No culto de domingo passado, uma vez mais nós constatamos pela palavra, estudando alguns aspectos da vida de Esther, que Deus é uma pessoa organizada, que Deus age de forma planejada, estratégica, pensada para o bem-estar do seu povo, para a vitória do seu povo. Deus, na vida de cada ser humano, Ele tem um projeto. Ele tem um plano traçado para a vida de cada pessoa. Há uma constatação feita por Davi no Salmo 139, e essa constatação de Davi no Salmo 139 deve funcionar para nós como uma revelação da palavra de Deus. No capítulo 13, Davi diz: possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Glória a Deus. Deus escreveu a história da sua vida por antecipação. Antes que a sua mãe desse a luz a você, Deus já escrevia os dias da sua vida quando nenhum deles existia. Deus tem elevados, grandes, preciosos pensamentos, projetos, objetivos a seu respeito. E no versículo 18 diz que se os pensamentos elevados, preciosos, grandes que Deus tem a seu respeito pudessem ser contados, a soma dos pensamentos de Deus seria em número maior do que a areia da praia do mar. Agora, a grande tarefa nossa é descobrir os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Aleluia! E a partir dessa descoberta, andar segundo a sua vontade, porque aquele que anda no Espírito não anda segundo a carne, e anda na vontade de Deus. Aleluia! Essa é a nossa tarefa. E eu gostaria que nesta noite você esteja ouvindo esta mensagem e orando no seu espírito, dizendo: Senhor, eu preciso da revelação. Eu quero andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Ó Senhor, dá-me nesta noite a revelação. Abre os meus olhos, ilumina os meus olhos. Aleluia! Pinga, Senhor, o teu colírio nos meus olhos. Unge, Senhor, os meus ouvidos. Tira, Senhor, todo obstáculo na minha mente, para que eu receba a revelação, porque eu quero andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1,
ele diz que quando nós conseguimos andar segundo o Espírito e não segundo a carne, nós nos colocamos em uma posição privilegiada, em uma posição em que nós nos tornamos absolutamente livres de julgamentos excludentes. Quer sejam julgamentos pelo homem, quer sejam julgamentos espirituais. Aleluia. Aqueles que andam segundo o Espírito, eles são colocados por Deus em uma posição privilegiada. Aleluia. Uma certa vez, numa outra igreja que eu dirigi, uma irmã veio falar comigo que ela tinha se desviado da igreja, e enquanto ela estava fora da igreja, ela acabou saindo com um homem, e agora este homem estava pressionando ela, que queria voltar a ter esse tal relacionamento com ela, e dizendo: se você não sair comigo, eu vou contar para todo mundo. E a irmã veio falar para mim: irmão, o que eu faço? Se meu marido ficar sabendo disso, ele me mata. Eu falei: irmã, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. A Bíblia diz que é Deus quem nos justifica, e contra aqueles que são justificados por Deus, ninguém pode opor condenação. É Deus que os justifica. Você se assente neste banco que nós vamos orar. Diga a Ele que não. E se Ele não parar de te perturbar, Deus vai matá-lo. Aleluia. Deus vai matá-lo. Aleluia. Nós oramos. A irmã continuou, teve mais 2 filhos com seu marido. Seu marido foi diácono da igreja, e estavam todos lá glorificando a Deus, falando em línguas estranhas e profetizando. Quando nós andamos segundo o Espírito, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Deus nos coloca em uma posição livre de julgamentos excludentes. Aleluia. Andar segundo o Espírito, irmãos. Andar segundo o desejo de Deus, o projeto de Deus. E Deus fala conosco. Deus nos revela qual é a sua vontade. Deus não mantém isso em oculto. Deus não mantém isso escondido. Aleluia. Deus fala conosco qual é a sua vontade, qual é o caminho. Este é o caminho, andai nele, não vos desvie nem para a direita, não vos desvie nem para a esquerda. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Siga o seu caminho. Aleluia. Agora, essas revelações Deus nos traz por muitas formas e de muitas maneiras. E uma das maneiras como Deus fala conosco é por meio de circunstâncias que nós vivemos, que nós enfrentamos na vida. E nós precisamos de conhecimento, de discernimento, para compreender, para entender, para fazer a leitura daquilo que Deus está nos ensinando por meio de circunstâncias da vida. Circunstâncias que acontecem no nosso próprio corpo físico, circunstâncias que acontecem na nossa família, circunstâncias que acontecem em ambientes que nós estamos inseridos, mas que são uma forma como Deus está falando conosco.
E então, meus amados irmãos, por meio do entendimento da palavra de Deus, por meio da revelação da palavra de Deus, por meio da unção do Espírito Santo, aleluia, nós conseguimos entender, nós conseguimos interpretar, aleluia, a razão daquela situação. Quer seja uma situação de abundância, quer seja uma situação de escassez, quer seja uma experiência de lucro, quer seja uma experiência de prejuízo, quer seja uma experiência de obediência dos seus filhos, as suas ordens, as suas orientações, a sua palavra, quer seja uma experiência de desobediência e de resistência. Em todas as situações, Deus está falando conosco e cumpre a nós, quer seja no muito perguntar por que Deus está me fazendo passar pelo muito, quer seja no pouco perguntar por que Deus está me fazendo passar pelo pouco, porque a nossa tendência é somente no pouco dizer por que Deus está me fazendo passar pelo pouco. Mas no muito, na saúde, nós temos que perguntar: por que Deus está me dando esta saúde? Porque já faz 1 ano, 2 anos que eu não sinto dores de cabeça. Porque já faz X tempo que eu não fico gripado. Porque a dor sumiu. Porque Ele me curou. Qualquer que seja a situação, meus amados irmãos, nós precisamos da revelação da palavra de Deus e do entendimento do Espírito Santo para entender, para interpretar aquilo que Deus está falando conosco por meio daquela circunstância. Aleluia! Mas a palavra de Deus e o Espírito Santo nos dá essa capacidade espiritual para que nós possamos fazer a leitura dos nossos passos, fazer a leitura dos caminhos da nossa vida, fazer as leituras, entender quando Deus diz: pare, espere, não prossiga. Nós precisamos ter esse entendimento. Aleluia. Eu creio, nessa noite Deus tem nos abraçado aqui de uma maneira tão carinhosa. O louvor trouxe tanto a presença de Deus, estava tão aconchegante. Aleluia, aleluia. Isso é porque Deus tem algo positivo para as nossas vidas, porque nós sairemos desta noite, deste lugar, crescidos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não faz muito tempo, irmãos, nós pregamos uma mensagem com o título: Deus tem uma surpresa para você. E realmente, como os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus mais elevados do que os nossos pensamentos, como Deus fez coisas, preparou coisas a nosso respeito antes da fundação dos séculos, como Deus escondeu coisas a nossos respeitos, coisas que dizem respeito diretamente às nossas vidas antes que nós nascêssemos. À medida que Deus revela, isso vem como uma surpresa para as nossas vidas. Aleluia. No texto que nós lemos, nós vamos encontrar Deus surpreendendo Saul. Aleluia. Interessante que um dia
antes que Saul saísse e viesse em busca do profeta, Deus já havia revelado aos ouvidos de Samuel, diretamente dizendo: um homem, um rapaz vai te procurar. Capítulo 9. Do texto que nós lemos. Aleluia. Versículo 15. Obrigado, irmão. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Ele não coloca uns e exclui outros. O convite é para todos. Aleluia. Ó vós todos. Não é pelo berço que nasceu, não é pelo tempo que nasceu, não é pela cor da pele, não é pelo lugar em que nasceu. O convite é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. O grande problema está em que nós nos qualifiquemos para o chamado de Deus. É por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque muitos se desqualificam do chamado de Deus, por causa da sua dureza de coração, por causa da sua cabeça dura, se desqualificam do chamado de Deus. Mas o convite de Deus é para todos. Deus tem essa especialidade que nós vimos aqui na leitura que nós lemos, que é tirar pessoas do meio da multidão, tirar pessoas do anonimato, tirar pessoas que nem sequer eram conhecidas e elevá-las pelo seu próprio poder, pela sua própria mão, para um patamar de exaltação e de honra. No Salmo 113, versículo 5, está escrito: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. No segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Bendito seja o Senhor. Saul, meus amados irmãos, era um homem jovem, e ele saiu para cumprir então essa ordem, esse mandato que o seu pai o havia encarregado. Era uma coisa muito simples: procurar umas jumentas que se haviam perdido. O que Saul teria que fazer era algo doméstico, algo simplório, uma tarefa que normalmente era desempenhada por empregados menos qualificados e também por escravos. Mas Deus tinha um plano na vida de Saul, e agora era um momento de um teste, e esse teste era um teste de obediência ao chamado, à orientação, ao mandado do seu pai.
obedecer a ordem do seu pai era o primeiro degrau de uma escada que Deus colocava para que Saul pudesse subir. E eu fiquei pensando, Saul podia ter argumentado e dito para o seu pai: olha, pai, isso daí é uma coisa muito simples, e procurar umas jumentas, manda o empregado fulano, ou manda o escravo Beltrano. Hoje eu tenho um encontro com os meus amigos, eu tenho um compromisso. Ou hoje eu tenho que encontrar a minha namorada. Porém, meus amados irmãos, nós lemos a palavra e observamos que Saul saiu imediatamente para cumprir aquilo que fora determinado pelo seu pai. E eu quero dizer hoje a todos vocês que são filhos e que ainda têm o seu pai vivo, quer você esteja com 15, 16, 13, 40, 60 anos, quem sabe, quando você obedece os seus pais, não importa se você tenha 40, 60 anos de idade, quando você obedece o seu pai, a sua mãe, você começa a subir degraus que alcançam tesouros de Deus. Você começa a subir um patamar que vai até a dispensação de Deus. Porém, em sentido totalmente oposto, quando você se opõe ao mandado do seu pai, ao mandado da sua mãe, você entra em processo de declínio. A Bíblia diz que aquele que desobedece a seu pai e a sua mãe, a sua lâmpada se apaga e ele andará em densas trevas. Somente existe algo que pode ser uma quebra a este princípio. É quando você opta por obedecer a explícita palavra de Deus. Fora disso, mesmo que a ordem do seu pai e da sua mãe possa ser questionada, esse questionamento deve ser levado de portas fechadas diante de Deus em oração. E o Espírito de Deus pegará a sua oração e mudará o coração do seu pai, mudará o coração da sua mãe. Mas você não pode resistir com a sua própria inteligência, com as suas próprias palavras, com o seu próprio entendimento, uma ordem do seu pai, uma ordem da sua mãe. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Isso precisa ser muito entendido, irmãos, porque nós precisamos criar as condições para que Deus possa agir nas nossas vidas. E obedecer a pai e a mãe é uma condição sine qua non para que a pessoa possa entrar em um estado, em um ambiente de bênção sobre a sua vida. Honra a teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Aleluia. Jesus depois falou: este é o primeiro mandamento com promessa. Então, meus amados irmãos, realmente Deus tem planos, Deus tem tarefas especiais. Ninguém nasceu por acaso. Agora, nós precisamos ser inteligentes para que o plano de Deus possa ser viabilizado em nossas vidas. Se há uma coisa que na Bíblia é repetida várias vezes, não seja tolo, não seja tolo, não seja tolo. Nós temos que agir de forma inteligente para que a boa,
a perfeita, a agradável, a objetiva vontade de Deus seja realizada em nossas vidas. Agora, que planos tinha Saul para a sua própria vida? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz quais eram os pensamentos de Saul, os objetivos que ele queria atingir, os desejos do seu coração. A descrição que há sobre ele é mais uma descrição física, dizendo que ele era um rapaz bonito, formoso, um galã, com um porte atlético, alto. Mas a Bíblia não diz o que se passava dentro dele, como era o seu coração, quais eram os seus sonhos. Eu até pensei numa conjectura, que talvez Saul tivesse pensado: algum dia Deus vai me ajudar, vai me usar para que eu possa ser um instrumento para a libertação do seu povo. Mas a Bíblia não diz isso. Eu me vi assim, autorizado a fazer essa conjectura, porque é natural que aquele que serve a Deus, ele se sinta como Ló, incomodado com a expansão do mal. Todo aquele que serve a Deus, ele fica incomodado com a expansão do mal, quando ele ouve, quando ele vê, quando ele sabe. Eu quero dizer aos irmãos, ontem eu fui na cidade onde eu morei por muitos anos, e quando eu saí nas ruas daquela cidade, eu vi algo nas ruas daquela cidade que trouxe assim uma dor muito aguda no meu coração. Muitos jovens ali nas ruas daquela cidade, ouvindo música super alta, com as suas latas de cervejas, com seus engradados, seus isopores, cheio de cerveja, e bebendo aquela música alta, rolando ali, em plena via pública. Centenas ou milhares de jovens ali, não era nenhum evento. Meus amados irmãos, é normal que aquele que tem uma conexão com Deus, ele se sinta incomodado com a expansão do mal. Agora, a única coisa que nós sabemos é que Saul, ele obedeceu o mandado do seu pai, e ele foi imediatamente buscar as jumentas. E quando, depois de ir de norte a sul, de leste a oeste, de não encontrar, ele vai procurar um homem de Deus, um profeta, que era Samuel. E como nós já lemos, Samuel antecipadamente já havia sido avisado por Deus, porque Deus havia dito: amanhã, a esta mesma hora, vai aparecer um rapaz, e você deve ungí-lo como capitão sobre o meu povo. Uma surpresa, ele saiu para procurar umas jumentas, porém Deus tinha essa surpresa: Deus ia ungí-lo rei sobre Israel. Aleluia. Você veio nesta noite participar deste culto, você está conosco pela internet ou pelo rádio, mas nesta noite Deus tem uma surpresa para revelar ao seu coração. Aleluia. Nós nunca sabemos. Quem sabe uma hora você vai trazer um pequeno problema doméstico, ou em oração, ou para um pastor, e Deus vai imediatamente trazer uma surpresa para você. Aleluia. Nós temos essa experiência tantas vezes. Nós vamos orar com o irmão: olha, irmão, estou aqui com esta enfermidade. E Deus nos surpreende, além de curar a enfermidade, ainda traz outras revelações, aleluia, sobre o seu plano para a vida daquela pessoa.
nós precisamos estar preparados para sermos surpreendidos por Deus a qualquer momento. E como disse aos irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas nós precisamos estar espiritualmente preparado e psicologicamente preparado para receber grandes tarefas de Deus, para que nós realizemos. Oh, aleluia! Os pensamentos de Deus são altos e sublimes a seu respeito. E nesta noite, assim como Deus fez com Saul, nesta noite Deus chama você do meio da multidão para uma tarefa especial. Eu tenho absoluta convicção que o Espírito de Deus nesta noite está chamando pessoas para tarefas especiais. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E Deus, irmãos, por meio do profeta, deu uma palavra de orientação a Saul, como ele devia se conduzir, tanto com relação a pessoas, como também com relação a lugares. Porque na vida Deus faz com que nós nos encontremos com pessoas, e Deus também nos coloca em lugares, em ambientes, e nós precisamos entender, porque Deus nos fez encontrar tais pessoas, porque Deus nos colocou naqueles ambientes, porque Deus nos fez passar por aqueles caminhos. Nós precisamos ter esse entendimento. Agora, uma coisa podemos ter certeza: quando Deus nos leva para um caminho especial, Ele promete que estará conosco até o fim de todas as coisas. Deus não vai colocar você em um caminho, colocar você em um lugar, colocar você em um ambiente e depois falar tchau, dar as costas para você. Não, Ele estará conosco até o fim de todas as coisas. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nessa noite Deus está falando: eu te darei capacidade, eu te darei recursos financeiros, eu colocarei pessoas para te ajudar. Nessa noite Deus está falando: eu pessoalmente te ajudo, eu te darei capacidade, eu te darei inteligência, eu te darei recursos. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Deus está neste lugar, irmãos. Ele nesta noite está levantando pessoas, tirando pessoas lá de baixo e levantando, aleluia, para a sua própria glória, para o seu próprio poder. Aleluia. Agora, meus irmãos, vamos verificar as pessoas, os lugares, os caminhos, as paradas que Saul devia observar. Capítulo 10, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 2. Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Este era o primeiro ponto, o primeiro lugar que Saul teria que parar: o sepulcro de Raquel. Raquel era mãe de Benjamim. Gênesis
capítulo 35, e versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, está falando de Raquel, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto, e aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, disse-lhe a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. A primeira coisa, meus amados irmãos, que Deus quer dizer quando Ele chama alguém para uma tarefa especial, é que a pessoa não se preocupe mais com as coisas domésticas, aquelas coisas de só menos importância. Como vou fazer? Como será? Como poderá ser com os problemas que tenho? Ali no sepulcro de Raquel, aqueles homens lhes diriam: não se preocupe mais com as jumentas, porque elas já foram encontradas. Nesta noite Deus está dizendo a você e a mim também: não se preocupe mais com os problemas domésticos. Não se preocupe mais com os problemas em sua família. Quando Deus nos chama, Deus quer que nós estejamos tranquilos. Deus quer que nós apenas façamos a sua vontade. Saia de onde você está, vá para o sepulcro de Raquel. Não se preocupe mais com as jumentas. Aleluia. Agora, meus amados irmãos, por que passar pelo sepulcro de Raquel? Samuel não disse por que ele deveria passar pelo sepulcro de Raquel. Era algo que Saul teria que descobrir por sua própria conta. Ele era da tribo de Benjamim. E o que passar pelo sepulcro de uma ancestral sua iria revelar? Primeiro, as suas raízes. Ele precisaria ter a convicção de quem ele era. Assim também nós precisamos ter essa convicção firme de quem nós somos. Uma convicção firme de quem nós somos. Aleluia. Ele teria que entender o seu passado, as suas raízes. A partir do momento que a pessoa entende, hoje, na dispensação que nós estamos, que ela é filho de Deus, que ela tem uma ligação com Deus, que ela tem uma aliança com Deus, que ela é abençoada por Deus, porque ela é da família de Deus. Era preciso que Saul entendesse as suas raízes, entendesse o seu passado, quem ele era, quais eram as promessas. Mas, meus amados irmãos, para nós, o sepulcro também representa morte, dor, separação. E Deus estava dizendo: Saul, eu te chamei para este grande ministério. Eu te coloquei por capitão do meu povo. E quando eu te chamo, você precisa entender que existem coisas em sua vida que devem morrer.
Existem coisas que não podem continuar no seu coração, porque elas são incompatíveis com a unção. Para Saul, meus amados irmãos, era chegado o tempo de amadurecimento. Era tempo de Saul deixar alguns caprichos. Ele já não poderia se comportar mais como o filhinho do papai. Deus agora o havia colocado com uma tarefa especial. Agora ele era príncipe do povo de Deus. Aleluia. Quando Deus nos chama, meus amados irmãos, nós temos que entender que determinadas coisas têm que morrer. O apóstolo São Paulo, ele fala da sua experiência em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 11, e ele diz: quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. No capítulo seguinte, capítulo 14, versículo 20, o apóstolo diz: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Nos corações daqueles que são chamados para realizar grandes tarefas para Deus, não existe mais lugar para ilações. Não existe lugar para suposições. Não existe lugar para ilusões. Não existe lugar para eu suponho que. Porque o Espírito de Deus exige que a pessoa viva em uma dimensão de verdade, em uma dimensão de realidade. E essas coisas precisam morrer, porque elas são incompatíveis com a unção. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E Deus orientou Saul: olha, passe no sepulcro de Raquel, para que ele ali, parado naquele sepulcro, para que ele de pé ali naquele sepulcro, ele pudesse pensar em coisas da sua vida que precisavam morrer. Às vezes, até quando nós vamos de um velório ou vamos de um cemitério, que nós olhamos e vemos o fim de todo o homem, nós às vezes até deliberamos que algumas coisas em nossas vidas cessem, parem, morra. Pode atender, que aqui nós agora podemos atender celular. Aleluia. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, as coisas em sua vida que devem morrer. Existem traços da personalidade, do temperamento, do caráter, que não servem para alcançar coisas oriundas da unção de Deus. Traços do temperamento, do caráter, da personalidade, que são incompatíveis com a unção de Deus. Agora, meus amados irmãos, quando nós lemos a biografia de Saul, nós entendemos, constatamos que ele não tirou um bom proveito passando pelo sepulcro, porque algumas coisas permaneceram na sua personalidade, como por exemplo, os ciúmes que ele teve de Davi. Parece que ele passou por ali, mas ele não entendeu muito. Ó Senhor, nesta noite, tira, Senhor, das nossas vidas
tudo quanto for incompatível com a unção. Quer sejam palavras, quer sejam gestos, quer sejam expressões, quer sejam, Senhor, sentimentos de supor. Tira, Senhor, porque nós queremos estar fixos com a verdade e com a unção. A segunda coisa, meus irmãos, o segundo lugar que Saul teria que parar, está no capítulo 10, versículos 3 e 4. E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos e outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. O carvalho de Tabor é a segunda estação, ou o segundo lugar que Saul deveria parar. O carvalho de Tabor, meus amados irmãos, é um lugar de grande significado. Foi no carvalho de Tabor, Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 15, que Deus falou a Abraão: vou te dar um filho. Que Deus também falou a Sara: vais ter um filho. O carvalho de Tabor representa um lugar de comunhão com Deus. O carvalho de Tabor representa que a pessoa tem que passar um tempo de comunhão e de intimidade com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Comodidade também é incompatível com unção. Aleluia. Há pessoas que não têm tempo, há pessoas que não constatam, há pessoas que não conseguem ler o que está passando no nível espiritual, porque ela não para meia hora para entrar em meditação com Deus. Há momentos que nós não precisamos estar lendo a Bíblia, não precisamos estar orando, nós podemos ali parar quietos para ouvir Deus falar conosco. Aleluia, glória a Deus. Deus está fazendo coisas maravilhosas, meus amados irmãos, mas nós temos que estar atentos na presença de Deus. Nós não podemos ser apressados, nós não podemos ser impacientes quando entramos na presença de Deus. Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 diz: não te apresses a sair da presença de Deus. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Existem coisas que exigem que nós paremos e esperemos Deus falar conosco, e não avancemos o sinal, e fiquemos ali no carvalho de Tabor até que Deus fale conosco. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Por detrás deste caminho que Deus orientou Saul para seguir, havia algo espiritual muito forte. Nós temos, meus amados irmãos, que aprender em cada circunstância, em cada situação, existe um ensinamento que Deus quer dar para nós. A terceira estação, ou terceiro ponto, onde Saul teria que parar, está em Samuel, capítulo 10, que nós lemos, versículo 5, que diz: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão.
E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que te achar a tua mão, porque Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de um homem, de uma mulher, ele está apto a fazer o que vier à sua mão, porque Deus é com ele. Agora, há uma advertência, que nesse monte de Deus, nesse lugar onde Deus estaria, também estaria uma guarnição de filisteus. Aleluia. Você pode perguntar: então eu vou me encontrar a sós com Deus, no outeiro de Deus, no monte de Deus, e nesse lugar eu vou encontrar também inimigos? Vou encontrar também o inimigo, o adversário? A resposta é sim, porque o adversário não dorme, não tira férias. E assim como Deus quer surpreender você, o inimigo também, ele quer surpreender você. Ele arma astutas ciladas, ele arma laços. Há um exemplo que a Bíblia traz, que é o do laço do passarinheiro. E ainda, meus amados irmãos, que nós estejamos na presença de Deus, ainda que nós estejamos no monte de Deus, no lugar santo, nós precisamos ter olhos bem abertos. Simples na malícia, mas prudente como a serpente. Porém, meus amados irmãos, o profeta disse para Saul: você vai encontrar muita gente que estará buscando a Deus, gente que tem harpas, saltérios, flautas, teclados, violinos, trompetes, e haverá muita adoração. Aleluia. Haverá muita gente ungida que estará ali no monte de Deus, adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer hoje para os irmãos: quando vierem os filisteus, os inimigos, não use armas humanas. Comece a cantar, comece a louvar, comece a se aproximar, a se ajuntar com pessoas que estão louvando, com pessoas que estão adorando, com pessoas que estão buscando. Cante, louve, adore, busque ao Senhor. Aleluia! E a vitória será sem precedentes. O importante é estar no monte de Deus, com as pessoas de Deus, e os recursos de Deus, as provisões de Deus, o sustento de Deus virá, e você vai se tornar um gigante espiritual. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nesta noite nós estamos no monte de Deus. Nesta noite nós estamos na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você não pode fazer outra coisa senão cantar, senão glorificar, senão adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar ao Senhor com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Adorar ao Senhor com todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Agora, meus amados irmãos, será que Saul entendeu o que significava cada uma dessas paradas? Ou será que ele passou rapidamente? Será que ele caminhou rápido por esses lugares porque ele tinha pressa? Será que ele estava dizendo: olha, eu estou com muita pressa,
vamos rápido, vamos sair daqui. Nós temos que entender, irmãos, que Deus está nos ensinando. Nós temos que nos assentar aos pés de Jesus, aprender com Ele, que é manso e humilde de coração, e assim nós encontraremos descanso para as nossas almas. Nós não encontramos Jesus falando, olha, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Não, nós encontramos Jesus falando, não, calma, eu vou atender esta mulher que está com fluxo de sangue. Não, calma, eu vou atender este rapaz que está cego. Aleluia. Deus não tem pressa. Deus, Ele não se apressa. E Ele nesta noite está nos ensinando a que nós não nos apressemos para sair da sua presença. Deus age na plenitude do tempo, nem antes e nem depois, no tempo certo. O último lugar, irmãos, e esse foi o lugar mais difícil para Saul, está no versículo 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Gilgal é um lugar muito importante, porque lembra a passagem do Jordão, quando o povo ia tomar posse da terra prometida. Foi ali que Deus ordenou a Josué para circuncidar a todos. Uma vez feito isto, eles tinham que ficar ali, ter paciência, não sair dali, até que todos estivessem curados. Então Saul deveria entender e esperar. 7 dias. É muito, irmãos, chegar num lugar e ficar ali por 7 dias, esperando que o profeta chegasse, que a hora chegasse, para que o sacrifício pudesse ser realizado. Às vezes para nós, 1 hora é muito, né? 1 minuto é muito. Alguém já ficou no telefone 1 minuto e ficou nervoso? Ou ter que ficar em uma fila 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, um dia. Para Saul seriam 7 dias. 7 dias. Às vezes, irmãos, nós ficamos tão ansiosos que nós não podemos esperar o que Deus vai fazer em nossas vidas. Uma certa feita, nós meditamos aqui na vida de um homem que ele perdeu a sua bênção 24 horas antes que ela chegasse, pela sua impaciência. Existem coisas que Deus vai fazer em nossas vidas, porque são coisas que Deus planejou, mas nós teremos que esperar o tempo de Deus. 7 dias, Samuel disse a Saul: você é ungido, você foi escolhido por Deus, você é o rei, porém um rei tem que saber esperar. Aleluia. Lamentavelmente, irmãos, Saul foi reprovado. No capítulo 13, versículo 8, diz que ele esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse:
Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esperar. Aleluia. Aprender a esperar, irmãos. Aprender a esperar. Quando você espera, Deus realiza. Quando você espera, enquanto você está esperando, Deus está trabalhando a seu favor. No caso de Saul, se ele tivesse esperado, ele podia ser este homem segundo o coração de Deus. Mas pela sua impaciência, Deus buscou outra pessoa, um outro homem segundo o seu coração. Aprender a esperar, irmãos, é uma condição para que você possa realizar na sua vida os bons propósitos de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus para realizar grandes coisas para o louvor do Senhor. Faça desejo do seu coração ser um homem, ser uma mulher segundo o coração de Deus, nas palavras, nos atos, no andar, no levantar, em tudo obediência ao Senhor. Ó Pai, segundo o Senhor, a tua orientação, eu tenho entregue, Senhor, esta palavra para os homens e as mulheres que o Senhor reuniu aqui nesta noite, as crianças, os jovens reunidos aqui, e também para pessoas outras que participam deste culto pelo rádio e pela internet. Dirigi, Senhor, segundo a orientação do teu Espírito, esta palavra para os homens, as mulheres, os jovens e as crianças que estão, Senhor, em processo de aperfeiçoamento, de santificação e de crescimento, que esperam, Senhor, diretamente do teu trono, a orientação para o seu viver, para o seu agir, para o seu dia a dia. O Senhor está neste processo de aperfeiçoamento dos santos, de santificação da igreja, equipando a igreja, os teus servos, os teus atalaias, os teus embaixadores, as tuas embaixadoras, para representarem os teus interesses condignamente aqui na terra, para serem, Senhor, a tua voz aqui na terra, para falar as tuas palavras. Aleluia. E nós recebemos, Senhor, a tua orientação para esse viver sagrado, separado, santificado em toda forma de viver. Nós recebemos com alegria e voluntariamente nós nos abrimos, espírito, alma e corpo, para que a palavra seja implantada, Senhor, em nossas vidas, em nosso corpo, em nosso espírito e em nossas almas. Voluntariamente, Senhor, nós nos tornamos acessíveis a essa obra do Espírito Santo, para que possamos atingir, Senhor,
a estatura de varão perfeito, deixando, Senhor, as coisas próprias da infância espiritual e adentrar, Senhor, as revelações, aleluia, adentrar, Senhor, a compartimentos em uma dimensão, Senhor, superior, aleluia, aleluia. Dá-nos, Senhor, essa estatura para que nós possamos adentrar, Senhor, as grandes revelações que o Senhor tem sobre a terra, sobre a igreja, sobre as nossas próprias vidas, sobre o futuro da humanidade. Aleluia. Nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, disponíveis para a realização da Tua obra. E falamos: usa-nos, a cada um de nós, Senhor. Nós estamos disponíveis para este novo seguir. Estamos, Senhor, dispostos a realizar, Senhor, a Tua obra, a fazer a Tua vontade. Ó Senhor, nós queremos ser fiéis a todas as visões que o Senhor nos tem dado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós cremos que o Senhor tem algo especial para pessoas aqui nesta noite, tanto aqui presente, como pessoas que participam deste culto à distância. Nós cremos que nesta noite o Senhor tem um chamado especial para muitos servos e muitas servas, para um novo viver, para um novo tempo, Senhor, no seu ministério, na sua vida espiritual. Aleluia. E nós nos colocamos, Senhor, em posição, Senhor, de obediência. Nós nos colocamos, Senhor, em posição de soldados, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração e o nosso amém. Glória seja ao Cordeiro de Deus. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus tem um grande plano na sua vida. Vamos ser inteligentes, irmãos, para concretizar, para viabilizar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos esquecer coisas que nós trazemos como herança cultural da nossa família. Algumas coisas que nós trazemos como heranças de algum grupo, de algum lugar. Coisas que nós trazemos como herança cultural da nossa sociedade em que nós vivemos. Vamos fazer essas coisas morrerem. Aleluia. E vamos começar um novo tempo para o louvor e a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para cumprir, Senhor, os Teus desígnios. Oh, aleluia. Para representar, Senhor, os Teus interesses aqui na terra. Para ser, Senhor, a Tua voz, as Tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Para dar o Teu abraço, Senhor. Aleluia. Para aquecer, Senhor, aqueles que estão frios. Eis-nos aqui, usa-nos a nós. Aleluia. Pai, nesta oportunidade, estamos, Senhor, deveras agradecidos a Ti, Senhor, porque mais uma vez o Teu amor, a Tua graça infinita, enfim, Senhor, o privilégio de poder estar aqui na Tua casa, de poder gozar, Senhor, desta comunhão, desta alegria e desta paz. Que estas palavras, Senhor, possa crescer, possa desenvolver, Senhor, em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, ser aprovado por Ti. Que nós possamos, Senhor, a cada dia palmilhar nos Teus caminhos. Que nós possamos, Senhor, a cada instante estar na Tua direção. Poder realizar, Senhor, a Tua obra, conforme o Teu Espírito Santo nos revela a cada dia, a cada manhã.
Senhor, que esta palavra possa, Senhor, atingir corações e possa surtir efeitos, Senhor, em nossa vida, para a salvação, para desenvolvimento da nossa vida espiritual, material, profissional. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Abençoa, Senhor, durante toda esta semana, que a nossa presença, que o nosso estar possa continuar impactando vidas, Senhor, desenvolvendo vidas, Senhor, que o reino das trevas continue sendo bombardeado através da nossa ação, da nossa presença, que a nossa voz continue sendo, Senhor, impetuosa contra as trevas. Usa, Senhor, cada um dos teus filhos no trabalho, nos estudos, enfim, Senhor, aonde eles estiverem, continue sendo esta luz, esse luzeiro, o sal da terra, para produzir frutos dignos de arrependimento. Pai, nós colocamos tudo nas tuas mãos, na certeza plena que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos essa noite e agora e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Estenda assim as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do seu Filho amado seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus.